Eu queria saber se existe mais alguma madeira pra gente poder identificar ela. Olá, seja bem-vindo ao Pipoca Pod, o seu podcast sobre capoeira. O quadro de hoje é o Ciências na Capoeira. E nossos convidados são o mestrando Sidô e o botânico João Gabriel Leal. O Sidô é o nosso mestrando do grupo Camangula de Capoeira, criador do Centro de Treinamento Covil, que fica em Maracanaú, no estado do Ceará, onde ele é um grande conhecedor de artes marciais como Muay Thai, Kickbox, Capoeira. E o João Gabriel Leal, que é botânico, graduado pela Universidade Federal do Ceará. A gente sabe que para uma boa roda de capoeira tem que ter um bom tocador e um bom berimbau. Mas como é feito um berimbau, quais as madeiras são utilizadas e como deve ser feita essa estação, são questões que ainda são discutidas. Então, vamos lá com os nossos convidados. Aprender um pouco mais sobre a madeira de inharé, sobre o marmeleiro e também sobre o mofumbo. Eu queria saber se existe mais alguma madeira e pra gente poder identificar ela. Temos a inharé, né? A madeira de inharé, ela é com a casca muito grossa, geralmente é um verde escuro, e a folha dela, ela é coberta como se fosse vários pelinhos, entendeu? É uma folha grande, verde zona, muito verde mesmo, e ela tem vários pelinhos na folha, né? Isso é o que a gente consegue identificar quando a gente vai tirar essas madeiras. Entendi. Obrigada, mestrando Sidô. Eu queria saber agora do João, né? O que pode tornar aí as folhas do inharé mais verdes do que as outras árvores? Por que ela é mais verde do que as demais? E o que são esses pelinhos, né? Eles têm alguma função específica da própria planta? O nome científico do inharé é Helicostilis tomentosa, certo? E tomentosa, inclusive, é o epíteto específico que, no caso dessa espécie, é descritivo de uma característica dela, que a gente vai falar mais para frente. O mestre Sidô comenta que as folhas de inharé são mais verdes. Quais fatores podem influenciar na tonalidade das folhas de uma árvore? Então, esse assunto é bem interessante. Por quê? Se você olhar para os seres vivos de uma maneira geral, você pode observar que todas as características de um indivíduo são uma função da interação dos fatores genéticos dele com os fatores ambientais e comportamentais. Isso é o que a gente chama de fenótipo, certo? Para plantas, no geral, o que é que o genótipo, o que é que a genética dela determina? Ela dá um intervalo de cores e de tonalidades que a folha pode expressar. Ou seja, tem um leque de opções carregadas no gene daquele indivíduo. Qual dessas cores e quais dessas tonalidades ela vai acabar expressando são determinados pelos fatores ambientais, certo? Geralmente, a tonalidade expressada, a tonalidade e a cor expressadas dentro dessas possibilidades genéticas são influenciadas pela saúde da planta, se ela tem parasitas ou não, se ela está crescendo bem, pelas características do solo, como a salinidade, a porosidade, a capacidade de retenção de água, e, claro, pela quantidade de luz que a folha recebe. Então, de modo geral, quando a folha recebe bastante luz, ela tende a ficar com um tom de verde mais claro, se ela estiver saudável, claro. E, frequentemente, isso também afeta o tamanho da folha. Então, se você observar a folha de indivíduos diferentes de uma mesma espécie, ou mesmo folhas de um mesmo indivíduo que estejam em alturas diferentes, uma recebendo mais sol do que a outra, você pode perceber tanto que a folha mais sombreada vai ser geralmente um pouco maior e ter uma tonalidade mais escura de verde, como que a que está mais exposta ao sol, ao contrário, ela vai ser um pouquinho menor geralmente,
Nem sempre essa mudança é perceptível. E a coloração dela também vai mudar, tanto por ela não precisar ter uma densidade tão alta de clorofila para conseguir realizar a fotossíntese, como por queimaduras do sol, por exemplo. E aí, esses pelinhos na folha que a folha tem, elas têm alguma função para a planta? Sim. Esses pelinhos são chamados de tricoma. Inclusive, né, o que eu falei sobre o epíteto específico do Inharé mais cedo, tomentoso, faz alusão ao tipo de tricoma que ele tem. É um tipo de tricoma pequenininho que forma uma espécie de penugem, né? Essa estrutura, o tricoma, é uma estrutura da epiderme da planta. São uma ou mais células e são muito comuns. Várias espécies de várias famílias de planta têm esse tipo de estrutura. E dependendo da espécie, ela pode ter diversas funções. Afinal, nenhum ser vivo emprega recurso à toa. Geralmente tem a ver com a sua sobrevivência. Alguns tipos de tricoma podem ajudar a planta a preservar a água, a dissipar calor, a fazer a folha ser menos apetitosa para herbívoros e até mesmo para capturar presas, como é o caso das plantas carnívoras. Às vezes, é necessário conduzir experimentos para descobrir a função desses pelinhos, o que, infelizmente, eu não consegui localizar para o Inharé. Assim, eu não consigo dizer com certeza a função deles, mas com certeza esses pelinhos, né, os tricomas do Inharé, desempenham um ou mais papéis importantes para a sobrevivência dessa espécie. E aí, mestrado, tem mais alguma madeira que o senhor possa mencionar? E tem as outras que tem a mufumbo. E como é que a gente pode identificar a mufumbo? A mufumbo a gente identifica ela porque a folha dela tem como se fosse um pé de uma galinha, 3 pontazinhas. E aqui no Ceará, eu acho que é a única madeira que tem essa folha, tá? Tá certo, mestrando. Agora eu quero saber do João. Qual é o nome científico, João, do mufumbo? E também se é realmente uma característica mais difícil ou se é uma característica mais comum essa da folha ter 3 pontos. O nome científico do mufumbo é Combretum leprosum, ou seja, ele é primo da Arcipaúba, eles pertencem ao mesmo gênero. Entrar rapidinho em morfologia aqui das plantas, das folhas, para a gente entender algumas coisas que são importantes. As folhas, elas podem ser divididas entre simples e compostos. Pode não parecer, né? Mas às vezes é difícil saber onde a folha começa e onde ela termina. Ou seja, a gente tem que procurar por estruturas morfológicas específicas para ter certeza disso. Geralmente a gente procura a parte mais gordinha que fica no pé da folha, que é chamado de pecíolo. Bem, achando a base do pecíolo, a gente consegue saber onde a folha começa, né? Onde é que ela se separa do caule. O pecíolo, normalmente, ele sai do caule, né? Vai se estendendo e em torno dele existe o limbo. O que é o limbo? O limbo é a mesma coisa que a lâmina foliar. É a parte mais achatada, geralmente membranácea, mais frágil da folha, que é o que a gente pensa quando pensa em folha. É aquela parte achatada e verde, geralmente, que é justamente onde é feita a fotossíntese. Grosso modo, se existe um único limbo por pecíolo, a folha é simples. Se tem mais de um, ela é composta. E aí cada subdivisão da lâmina foliar a gente chama de folíolo ou de foliolo, né? Porque às vezes o folíolo tem subdivisões. Folhas simples com 3 pontas ou 3 folíolos compondo uma única folha composta não são incomuns. As folhas compostas com essa aparência são as chamadas trifolioladas. Já as folhas simples que têm essa aparência de 3 pontas podem ser trilobadas, tridentadas, podem ser. Já as folhas simples que possuem essa característica podem ser chamadas de trilobadas
de tridentadas, dentre outros nomes, a depender das características. Esse tipo de folha não está restrito a qualquer espécie ou grupo de espécies. Não tem um grupo funcional de plantas com 3 folíolos ou plantas com uma folha com 3 pontas. Ou seja, você pode ter plantas de grupos totalmente diferentes, com formas de vida, hábitos, que pertencem a vegetações completamente diferentes, que têm essa característica em comum. Ela não é algo que distingue um grupo de plantas. No caso do mofumbo, pelas descrições que a gente tem de herbário e tudo mais, e observações que eu fiz em campo também, ele tem uma folha simples e que tem uma ponta só. Porém, inclusive isso consta nas descrições formais dele, científicas, ele tem uma distribuição de folhas, que a gente chama de filotaxia, que elas nascem do galho em uma configuração chamada congesta. Ou seja, isso quer dizer algo de difícil individualização, o que pode ter acabado levando a uma confusão, porque as folhas estão muito juntinhas, estão muito próximas. Pode ser que 3 folhas estivessem ali próximas, ou que frequentemente elas estivessem próximas, e tenha dado a impressão que ela tem 3 pontos nessa folha. Agora vamos falar sobre as confecções das baquetas. Mestrando, e aí, qual é a madeira que a galera costuma usar? Qual é a que o senhor recomenda? Como é que é fabricado? E geralmente aqui a galera faz com caibro ou ripas. Eles cortam e fazem as baquetas de 30 centímetros com essas madeiras. Eu nunca fiz, eu até nem gosto. Eu gosto de fazer com a madeira de mameleiro, que é muito boa, que é a madeira que as pessoas usam para fazer espetinhos, para vender nas ruas. Eu gosto de fazer minhas baquetas com essa madeira de mameleiro. Sempre eu fiz com elas e até hoje eu gosto de fazer com elas. Uso as outras, mas se eu pudesse usava só elas. Né? Da mesma forma, você vai no mato, corta o mameleiro, corta 30 centímetros, lixa, tira a casca e fez sua baqueta. Tá? Mestrando, como que a gente pode reconhecer um mameleiro na mata? O mameleiro, no caso, eu reconheço o mameleiro pelo cheiro dele. Quando eu corto ele manda um cheirozinho que eu não sei te explicar a forma desse cheiro, mas só ele que tem esse cheiro. Entendeu? Não sei nem como te explicar a forma do cheiro, né? Mas só ele que tem esse cheiro. Então o mameleiro, quando você bate nele, ele já exala esse cheiro, ele já solta esse cheiro, você já percebe que é mameleiro. Aí você corta a sua baqueta. Entendi, mestrando. Agora eu quero saber do João aí um pouco mais sobre o mameleiro, o marmeleiro, né? Sobre o que é que ele pode contar pra gente, qual é o nome científico. Essa é uma pergunta um pouco complicada de responder, por quê? Existe mais de uma espécie denominada de marmeleiro, e às vezes em uma região ela é chamada de marmeleiro, e em outra a mesma espécie é chamada de velame, ou outro nome popular. Mas, de modo geral, todas pertencem ao gênero Croton, certo? E a maioria é tipicamente encontrada na Caatinga. As 2 principais espécies mais abundantes, que são conhecidas como o marmeleiro, e no caso do marmeleiro preto até como velame também, são justamente o marmeleiro preto, que se chama Croton jacobinensis, e o marmeleiro branco, que chama Croton blanchetianus, certo? São as 2 principais espécies de marmeleiro e as mais abundantes. Bom, João, eu queria saber sobre o marmeleiro, o que é que faz aí com que ele tenha cheiro e no que esse cheiro pode influenciar na vida de uma planta? Bom, essa é uma pergunta que eu achei bem interessante também. A gente tem que pensar que, diferente de nós, que somos animais, né, as plantas não conseguem se locomover. Elas não conseguem sair andando, puxar as raízes para cima e ir atrás do que elas precisam. Assim, né, se ela estivesse sendo atacada por um predador, por exemplo, ela não tem como fugir. E se ela quisesse reproduzir ou, enfim, propagar as suas sementes para novos ambientes, ela não tem como fazer isso por conta própria. Elas dependem, nesses casos, de agentes externos, que pode ser o vento, pode ser a água, mas geralmente são animais, né? Considerando isso, o que resta para a planta interagir com o ambiente externo e suprir essas necessidades dela é interagir com os animais. E
um dos principais meios que ela tem para interagir com os animais é a produção dos compostos químicos, chamados metabólitos secundários, que a gente falou lá no comecinho também. É um nome complicado, mas é muito simples, né? O significado dele. É algo que não é usado diretamente no metabolismo da planta, não é um açúcar, não é algo com um fim ali primário, que, enfim, é a função dos metabólitos primários. Bem, esses compostos, eles têm muitos tipos e funções, e a gente pode até discutir isso em outro episódio, com mais profundidade. Mas, grosso modo, a maioria deles serve ou para atrair animais, no caso dos polinizadores, dispersores de sementes e outros animais com interações benéficas, ou então serve para afugentar animais indesejados, né? Principalmente herbívoros, às vezes não necessariamente um herbívoro, mas um parasita, um animal que vai produzir que vai constituir uma interação ecológica negativa com a planta. Mas enfim, esse é um assunto bem mais extenso. Tem várias classes e categorias, subcategorias desses compostos, como alcaloides, flavonoides, terpenos, taninos, e cada um deles é um mundo e tem várias espécies legais, tem várias interações que a gente pode explorar e descrever aqui. Enfim, no caso específico do marmeleiro preto e de algumas outras espécies do gênero Croton, é possível encontrar algumas pesquisas investigando a ação do óleo das suas folhas e o efeito que ela tem contra parasitas e predadores. Eu achei 2 estudos bem interessantes que falam da ação contra ácaros e contra traças desse óleo produzido a partir das folhas do marmeleiro preto, o Croton jacobinensis. A gente pode não pensar em ácaro como algo que afeta ou que interage com a planta, mas na verdade eles são um dos principais parasitas vegetais. E frequentemente eles são a causa de má formação em folhas jovens, que não é tão difícil assim de ver. Se você prestar atenção na rua, tem bastante planta acometida por isso. Você vê que as folhas novas da planta ficam com um aspecto enrugado ou engelhado, entende? Isso geralmente é um ataque de ácaros. Resumindo a história, né? Pelo menos um dos componentes desse cheiro do marmeleiro tem a ver com a prevenção da predação por herbívoros. Embora plantas dificilmente produzam um único composto, geralmente elas produzem dezenas ou até centenas de compostos, cada um com funções específicas, ou às vezes eles estão ali só porque são um resto do metabolismo, são algo que a planta acaba acumulando. Mas pelo menos um dos compostos, ou pelo menos um conjunto, pelo menos uma parte dos compostos que são produzidos pelo marmeleiro e que estão relacionados com o cheiro dele, tem ação contra ácaros e contra traças. Então, essa é uma das possíveis funções do cheiro do marmeleiro. Não do cheiro em si, mas da substância que produz esse cheiro. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui e agradecer aí a participação dos nossos convidados especiais, o mestrando Sidor e o João Gabriel Leal. Então, foi um prazer estar aqui e aprender um pouco mais sobre a madeira de inharé, sobre o marmeleiro, sobre o mufumbo, certo? E as suas variedades, né? As suas nuances, né? Mais biológicas. Então, muito obrigada por ter chegado até o final do episódio. E é isso. Até o próximo. Não deixem também de nos acompanhar pelas redes sociais e ativar o sininho, comentar o que você achou. Se você usa outra madeira aí no seu estado, né? Lembrando que a gente está falando sobre o que o mestrando Sidor usa aqui no estado do Ceará, tá bom? Então, se você usa outra, deixa aí nos comentários, escreve pra gente. Abraço! O Pipoca Pod é uma produção Capital Cultural.